Olá, está começando o 86º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos! Olá, pessoal! Acharam que não ia ter episódio de carnaval? Surpresa! Aqui é tudo, todo mundo aqui é nerd. O único bloquinho que eu saio é o bloquinho de notas. Ah, não! Excelente! Ô, Bia, uma coisa que eu quero saber é se nesse carnaval você conseguiu ajuda para se livrar dos shorts no aplicativo do YouTube para TV da Samsung, que eu sei que isso foi uma coisa que tirou do sério você aí nos últimos dias. É um tipo de conteúdo, gente. Shorts e stories e TikTok, e aqueles vídeos na vertical. Eu acho, assim, um horror. Primeiro porque tá na vertical, né? Corta a informação visual ali de um jeito bizarro. Aí tem os botões que ficam em cima e as pessoas colocam texto, colocam imagem, as pessoas ficam falando acelerado e ainda colocam uma música de fundo nada a ver. Eu acho que esse aí é o suprassumo dos horrores em termos de conteúdo para a internet. Eu não consigo entender, eu não consigo acompanhar, me irrita horrores. Eu vi um outro vídeo que era uma pessoa dando dica para acabar com pulga de cachorro e a imagem de fundo era ele fazendo um bolo. O que tem a ver uma coisa com a outra? E tudo aceleradinho. Aí aquelas legendas, assim, de um jeito esquisito também, aceleradas também, que você mal consegue acompanhar. Eu realmente, quem gosta desse tipo de conteúdo, eu não consigo entender, né? Primeiro, porque é extremamente superficial, é extremamente irritante, me dá taquicardia, me dá ansiedade. E eu não consigo entender por que na minha TV, aqui que eu tenho uma Smart da Samsung, e eu tenho o YouTube Premium, né? Por que no app da TV eles mostram shorts? Não faz o menor sentido, né? Considerando que a gente está numa TV, na horizontal, a gente quer ver os vídeos cheios e tal. Enfim, eu queria exterminar da minha timeline. Tem pessoas que dizem que para eles não aparece, deve ser uma questão de algoritmo. Eu realmente já cliquei em alguns shorts de alguns conteúdos até que não são tão ruins, são apenas ruins, eu acabei clicando. Mas eu queria uma opção de simplesmente não aparecer, pelo menos na TV. E se alguém tiver uma dica para me ajudar a tirar essas coisas que ficam poluindo aqui a minha timeline, mesmo nas inscrições, assim, mesmo canais que eu acompanho, não quero ver seus shorts, amigo, desculpa, eu acho horrível. Eu prefiro ver o vídeo cheio, então não quero isso aqui nas minhas inscrições. Mas fazer o quê, né? Acho que o YouTube gosta, eu acho que a gente está vivendo uma era em que o déficit de atenção nunca foi tão baixo, então se usa de todo tipo de artifício possível para prender a atenção de pessoas que têm um attention span ridículo, né? Ninguém gosta mais de ler artigos longos, ninguém mais gosta de ler livro, vídeo da preguiça, assiste série em velocidade acelerada, ouve podcast acelerado. Aí, desculpa, eu sei que tem ouvintes nossos que estão ouvindo rapidinho, agora eu vou falar bem rapidinho só para... vocês vão entender mais ainda o que eu estou falando. Ouvintes e o apresentador, eu também escuto acelerado, sou culpado dessa, nem tenho vergonha. Eu tenho às vezes algumas aulas que eu gravo, que eu preciso rever, né, e eu pulo só para os trechos que eu quero rever. Essas até eu coloco em 1,5, no máximo isso. Mas eu não consigo, eu acho que eu tenho algum problema mental, realmente, alguma coisa interna minha, porque conteúdo acelerado, shorts e stories, isso não é pra mim e me tira do sério de um jeito que não é normal. Eu vou ter que ver isso com terapia, porque não é possível. Não é possível tanta gente gostar disso, eu não consigo entender. Alguém pensa comigo? Alguém tá nessa mesma vibe aí? Por favor, manda uma mensagem pra mim, pro Marcos. O que vocês acham dessas micro drops de conteúdo com esse formato e nessas especificações? Vocês gostam? Realmente dá para se distrair? Dá para aprender alguma coisa? Dá para tirar alguma informação útil disso? Esqueçam os memes. Eu sei que meme dá para fazer com qualquer coisa. Mas esses shorts realmente acrescentam alguma coisa na vida de vocês?
Uma coisa que eu percebo, e aí talvez seja sintomático da geração, né? A gente pode discutir sobre isso, mas quando eu vou com a Larissa, a gente visita os amigos dela, todo mundo que tem filho pequeno, a criançada tá sempre vendo YouTube, tá sempre vendo shorts. Me confunde também, porque a interface, que nem você comentou, é uma zona, né? Aquele bando de botão na tela, etc. Eu não sei nem operar aqueles botões que quando aparece na Apple TV aqui de casa, eu tento fazer alguma coisa, faço outra. Então, não é pra mim. Mas virou mesmo, e é curioso, né? Porque é vídeo vertical, numa TV, que o pessoal tem TV widescreen em casa, 55 polegadas, aquele vídeo na vertical, super estranho. Mas gerações mais novas, pelo que eu tô vendo, estão usando o YouTube só pra consumir shorts, e aí eu acho que a chance disso ser customizável pra você tirar da home vai ser minúscula, porque tá rolando mesmo, né? Já passei por isso também, de estar com criança, adolescente, estar no sofá junto, às vezes eu tô lendo, fazendo alguma outra coisa, e ele tá ali com o celular, aí mora um gatinho fazendo uma peraltice, e aí de repente é um trecho de um desenho, de repente é um trecho de um filme, de repente é um podcast, uma pessoa falando uma coisa aleatória, e o polegarzinho pra cima, e joga, e vai pra cima. Segundos. Você vê, alguns segundos já joga pra cima e vai pro próximo. Você não sabe. Isso acho que era o TikTok que ele tava assistindo, né? Então o adolescente fica muito nisso e olha, eu acho isso péssimo para o cérebro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre organizar a mente, organizar informações, mas tentem evitar esse tipo de conteúdo. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa, sabe? Pelo menos para criança, adolescente, tentem limitar também, incentivar a assistir coisas mais sólidas, mais duradouras, conteúdo de melhor qualidade, né? Não sei, não temos estudos ainda sobre isso, eu já procurei, eu não achei nada, mas se considerar que redes sociais em geral e essa disposição que as novas gerações têm de consumir conteúdos cada vez mais curtos, eu acho que vai ter algum tipo de prejuízo, sim. Logo a gente vai estar discutindo isso com mais propriedade científica, eu espero. Daqui a um ano, mais ou menos, quando sair os estudos, a gente comenta, então. Mas se alguém souber como desliga, manda pra Bia. Não sei se é geracional, se é uma coisa minha, né? Eu gostaria que as pessoas da nossa geração, né, minha e do Marcos, comentassem, porque no meu caso, me dá mal-estar físico, me irrita, me dá taquicardia. Coisas aceleradas ou shorts super poluídos e com aquelas legendas pulando em cima, e música e excesso de informação, né? Muita poluição visual. Me faz mal fisicamente. Eu acho que é bem de geração isso mesmo, né? Porque é a linguagem... É que nem, sei lá... Pensa na linguagem visual do MTV nos anos 90, assim, que tinha aquelas coisas meio lisérgicas e piscava muito, brilhava. As comunicações da MTV mesmo, também. Não só os clipes, né? Tá vendo, ó? Acho que a gente tá encontrando um padrão aqui, né? E isso é meio simbólico da geração MTV anos 90, né? A época do grunge, assim, esse tipo de coisa. E virou a estética do que significa ser a TV para os jovens naquela época, né? Eu acho que essa linguagem de shorts, desde que virou também de... sei lá, né, da parte toda do TikTok, eu acho que isso é muito próximo também, TikTok você também não é muito fã, né? Eu acho que também é simbólico do que significa fazer um conteúdo que tem apelo pra geração mais jovem agora, que já comprou a ideia de que vídeo de aplicativo é isso, e você vai fazer um vídeo, é isso, né? Você vê esses vídeos que aparecem, é até de propósito que é meio tosco, né? Aquela legenda verde radioativo em cima de um fundo amarelo e a pessoa meio mal recortada num vídeo aplicado de lado no canto e uma captura de tela atrás também scrollando. É linguagem, né? É curioso porque pra gente é quase agressiva a parte estética, mas aparece a linguagem, há quem veja isso e fala, putz, né? Não nota que é tudo estranho, tá vendo o conteúdo de verdade, né? Mas um pouquinho vai ser que nem Matrix, vai cair só os caracteres na tela, a criançada vai entender, né? Eu acho que é uma coisa minha mesmo, porque eu tô lembrando dos meus tempos de jovem também, e eu realmente não gostava desse tipo de linguagem. E eu adorava videoclipe. Tanto que depois eu fui fazer faculdade de rádio e TV e jornalismo, tinha... Lá nos primórdios da internet, a gente tinha que caçar videoclipes, não tinha YouTube, nem nada. Eu tinha DVDs e HDs assim, que eu salvava os melhores videoclipes musicais. Assim, eu achava fascinante a arte de você contar uma história a partir de uma música. Eu tinha meus diretores favoritos, eu tendia a colecionar coisas deles e analisar. Por exemplo, o diretor que
que fez Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que eu amo esse diretor, que esqueci o nome agora. É o Gondry. Michel Gondry, exato. Ele fez muito videoclipe musical antes de ir pro cinema mesmo, e eu admirava demais isso. O Baz Luhrmann também tem uma estética muito própria, uma linguagem muito própria. Então, eu gostava de estudar o estilo dos diferentes diretores, mas para videoclipes, né? Eu sempre gostei muito de música e até hoje eu tenho shows que eu guardo, assim, apesar de você ter muita coisa em YouTube e tal. Né? Eu tenho algumas raridades que eu gosto de guardar fisicamente aqui comigo e assisto 10. Tem um show do Focus, que eu já falei para vocês, que tá até no meu tablet. Quando eu viajo, assim, é um show da Rede Globo, gente, dos anos 70, que eu ainda não consigo entender como que numa TV aberta, num domingo, passava um show do Focus de 1 hora de duração. É inacreditável. Então eu tenho essas coisas malucas minhas, assim, e ainda gosto desse tipo de coisa, né? Mas aquela linguagem super acelerada de MTV, os demais programas, assim, tirando os piores clipes do mundo, que realmente era bem divertido, não rolava, eu não gostava, eu já era uma jovem chata. Olha só, além de ser jovem, era uma jovem chata, então era chata em dobro. Jovem já é naturalmente chata, então uma jovem chata é mais chata ainda. Mas ó, pessoal, pra quem achar um jeito aí de desligar os shorts e salvar a Bia da estética audiovisual dessa geração, vocês mandem pra gente, por favor. Ela vai agradecer. Agora vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente falou sobre o fato do Google Bard ter virado o Google Gemini. E eles têm lançado até um plano pago também, com a versão mais avançada do Gemini, que ao invés de Pro, acho que virou Gemini Advanced agora, é o Google rebatizando as coisas cada semana, né? E saiu o Gemini para Android, né? Um beijo pro Carlão aí, que postou, mandou, né? A gente tava conversando entre amigos ali. Ele já instalou, mandou os prints, eu já corri para instalar, fui procurar aqui também. Ainda não testei nada, gente. Estou crua, mas vocês já podem se adiantar também, né? A gente vai ter as próximas semanas aí com mais assuntos novos. Vocês já podem começar a pautar a gente. E quem testar o Gemini pode mandar seu feedback para o meu Twitter, @garota-sem-fio, ou aqui no meu Telegram, que é Bia Kunze. Você manda de forma privada, pode mandar print, pode mandar áudio, texto, manda informação completinha pra gente e a gente comenta aqui no podcast, tá bom? Boa! E eu vou aguardar sair a versão pro iOS agora pra poder testar, porque por enquanto tem só lá no Android. Até o nosso próximo episódio aí, que nós vamos falar de pautas novas, a gente vai ter testado aí tudo, eu espero, em ambas as plataformas. Boa! Agora a gente falou algumas vezes sobre o aplicativo Wunderlist, que era da Sechs Wunderkinder, né? Que a Microsoft comprou, absorveu as ferramentas e matou mesmo o aplicativo de calendário, de tarefas. O Jacinto Martins deu a dica de que o pessoal que fez o Wunderlist tem um app novo agora chamado Superlist. Adivinha do que é? Deve ter acabado ali o período de não competitividade do contrato, eles fizeram o aplicativo novo. Ele falou que tem algumas funções muito interessantes, né? O app foi lançado ontem, quando ele mandou esse feedback, e ele está testando já para trabalho em equipe. Ele falou que o trabalho que está testando é com a esposa dele. Então, por norma, eles usavam já o Google Tarefas, né, para fazer esse tipo de coisa, mas, honestamente, ele fala que acha bem limitado. Ele mandou o link do vídeo para a gente dar uma espiadinha, eu vou deixar na descrição aqui também, que é um tour rápido pelo aplicativo, e eu comecei a ver, tive uma ideia de uma reação assim, e o Matheus Rodrigues teve a mesma reação. Ele falou que é como se o Notion e o Todoist tivessem um filho. Eu falei, tá, é exatamente um resumo bom aí do aplicativo. E AI powered, né? Eu acho que a tendência aí para tudo agora também muitos aplicativos aí que a gente já conhece passam por um revamp assim, de código que você não consegue mais trabalhar em cima, você precisa começar do zero mesmo, né? A gente está acompanhando também nas notícias aí muitos layoffs. A gente está em plena era da inteligência artificial e a gente está vendo layoffs em big techs. Né? Startups passando por crise, a gente comenta aqui o tempo todo do Evernote. Mozilla demitiu 60 essa semana. Sim, na verdade é um rearranjo, gente. A IA está mudando não só os aplicativos, né, que a gente está vendo aqui no uso no dia a dia, mas os modelos de negócio estão em xeque também. Então está tendo toda uma reformulação.
E já falei, né? Vou soar repetitiva, mas tem que repetir, né? Estudem estatística, estudem machine learning, isso é muito importante. Tudo daqui para frente vai ser muito baseado em inteligência, em repertório, então a gente tem que estar preparado para isso também. Não só para melhorar o nosso dia a dia, mas vocês que são devs aí têm que estar prontos para as novas demandas aí das pequenas e grandes empresas, porque agora é tudo AI-powered. Não tem como fugir mais, gente. E a gente está vendo aí o Superlist aí também, acredito eu que seja uma ideia de começar do zero, né? Uma solução de listas que futuramente aí seja turbinada também. Uma coisa que eu sinto falta nos apps de listas e tarefas é resgatar tarefas concluídas, né? Uhum. Por exemplo, de tanto em tanto tempo eu preciso vacinar meus gatos, tá? Quantas vezes eu já vacinei o Mijico, por exemplo, né? Eu queria ver um histórico entre as tarefas concluídas, quantas vezes ele já foi vacinado ao longo da vida dele, né? E desde qual idade e tal. E na maioria dos aplicativos é difícil você resgatar tarefas concluídas, né? Ele meio que some da sua vida, concluiu, não precisa mais. Mas eu acho interessante. Eu estou indo todo ano fazer minhas revisões, meus check-ups médicos também. Anualmente você tem que ir na ginecologista. Beleza, deixa eu ver nos anos anteriores quando que eu fui, né? Em que época eu fui, se eu estou mantendo a periodicidade correta. Então, resgatar o passado ainda é um pouco complicado nesses aplicativos. E eu acho que a AI vai resolver um pouco isso para fazer um estudo mais inteligente das suas tarefas recorrentes. Eu estou aguardando. Essa é uma feature que eu acho que até interessei já para o pessoal do Todoist, nem é de agora, não faz um tempo isso, sabe? Porque realmente faz muita falta e acho que agora a gente está no momento aí de trabalhar com banco de dados com a ajuda da AI. Acho que a busca de repertórios de informações vai ficar bem mais fácil. Uhum. Uma coisa, eles falam sobre IA, eu vi tanto o vídeo de demonstração, né, o tour rápido ali pelas interfaces, como funciona, quanto também vi os textos no site. Eles falam assim, tem IA, não fala, nossa IA vai te ajudar. Não tem nenhum exemplo prático do que isso significa, né? Mas eles falam, vai facilitar aqui para você fazer as tarefas mais rápido. É uma coisa meio genérica, assim. Mas o que eu gostei bastante, pelo menos o que tem ali no tour, que é apresentado por um dos criadores do app, é a flexibilidade para administrar. Por exemplo, você tem como se fossem pastas de tarefas, dentro disso você tem assuntos de tarefas e dentro disso você tem as tarefas propriamente ditas, né? É tudo administrável, o que é um assunto você pode fazer virar uma pasta, o que é pasta você pega os assuntos e joga para outra lista, a parte de você marcar quem deve fazer também uma tarefa específica, se for na parte de trabalho em equipe, me pareceu mais rápida do que de quando eu usava aplicativos de tarefas com equipes, né, que era uma coisa meio burocrática. Fica com tanta opção que se perde, né? Esse aqui parecia ser um pouco mais fácil, né? E o que eu gostei é que eles pensaram bastante na visibilidade ou não de tarefas quando for ou não o momento de você cumpri-las. Por exemplo, você tem lá as tarefas todas do trabalho, as tarefas todas pessoais. Você falou, putz, é fim de semana, você não quer bater o olho e pensar no trabalho. Você desliga do trabalho, aparecem só as pessoais ali, né? E vice-versa também. Dentro também de trabalho, você consegue ligar e desligar isso, essa visibilidade eu acho que é bacana. Eles têm uma parte de mensagens que ele não mostrou no demo, porque ele falou, putz, não tem agora o que mostrar, mas provavelmente vai ser para combinar o jogo de tarefas, etc. E tem o inbox também, que é a central de notificações, quando tem tarefa nova, a parte de trabalho em equipe parece estar com um suporte bem interessante. E não sei, acho que vale todo mundo dar uma espiadinha, né, testar, pareceu promissor. Tem algum tipo de integração com o Notion, pelo que eu vi, porque nos prints aqui que tem no site tem a lista com uns ícones diferentes, um deles é justamente ali o ícone do Notion. E ok, eu não sei se entraria no meu dia a dia, porque funciona bem a parte de integração com iOS, etc. Eu tenho usado a lista de tarefas aqui para coisas mais simples, né, claro. E isso me supre muito bem o que eu preciso, mas vai estar na descrição aqui o link do superlist.com. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai encontrar o app da vida ali e vai mandar o feedback pra gente sobre como está ajudando no dia a dia. Com certeza, esse e outros, né? E você falou das views, né? Você quer ver só as coisas pessoais, eu quero que suma tudo que for de trabalho. O OmniFocus era porque eu usei há muitos anos, mas ele tá aí ainda, né?
Ele era perfeito nisso. Olha, ele fazia isso primorosamente. Você setava ali certos aspectos ali da sua vida e o resto simplesmente desaparecia, né? Graças aos tipos de visualizações que você poderia criar. Então, projetos, subprojetos, né? O que você marcava pessoal, profissional, colocava views diferentes ali, simplesmente sumia. Você desligava a cabeça e focava só no que queria no momento. Uhum. Saudades do OmniFoto. Bom, vai ter link na descrição para ele também. Vai que é esse que virou app da vida da pessoa. Agora eu quero trazer mais um feedback que está relacionado. Um feedback não, esse é um follow-up, na verdade, relacionado a isso de listas, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e quer ajudar você que tem uma empresa a economizar a comunicação interna e tornar aí o trabalho mais eficiente. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, complicação. É sempre chato e complicado fazer isso, mas com eles não, né? E ela dispõe também de uma série de ferramentas, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas e fazer o gerenciamento das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, tem link na descrição aqui do episódio, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @SotesTelecom, fala que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna, telefonia também, IP da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Se você tem como meta para 2024 deixar sua empresa mais eficiente em termos de comunicação, aproveite essa oportunidade. E a gente agradece muito a Sotes por acreditar aqui no nosso podcast no Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. A empresa de carteirinha aqui do Área de Trabalho, Evernote, anunciou que também está de olho em tornar mais útil, na verdade, a ferramenta de tarefas que eles tinham já. O Federico Simeonato, que é o CEO da Bending Spoons, falou que, conversando com os clientes aqui do Evernote, a gente percebeu que a ferramenta de calendário é útil, mas muito escondida, muito espremida ali, só no widget pequenininho. Então o que eles vão fazer... É ruim, vamos falar a verdade. Isso o CEO não pode dizer. Caramba! Então, tirando os eufemismos, não presta, né? E ele falou que eles estão construindo um jeito de você acessar o calendário e dar a essa funcionalidade inteira o destaque, o espaço que ela merece ter. Então, eles vão fazer do zero ali, de novo, a ferramenta de tarefas, que além de ser ruim, Bia, me conta como é que você usa ou se você não usa porque ela é ruim. Na verdade, eu tenho um app de tarefas que me supre, né, perfeito. Mas o que eu estou usando é para leituras, assim, estou usando muito Evernote, né? O livro que eu estou lendo no momento, a minha lista também de livros que eu quero ler, eu crio ali um caderno chamado Livros e coloco uma tag do ano. Então eu tenho todas as tags, lendo 2024, lendo 2023, lendo 2022, até os primórdios, né? E ali nas tags ficam os livros que eu estou lendo em cada ano. E depois que eu termino de ler, eu simplesmente salvo os highlights lá eu leio no Kindle, né? Eu vou lá no site da Amazon, pego lá só os highlights e jogo dentro da nota referente àquele livro e dou um check como concluído. Então, cada livro que eu quero ler, que fica separadinho nas tags, ali certinho, ele fica como uma tarefa em aberta, mas sem data de conclusão. Por quê? Simplesmente para criar uma lista, né, que eu uso como widget, fica um widget ali no meu dashboard ali do celular, né?
Então, só que no meu dashboard fica só a tag lendo 2024, que é o que eu tô lendo, o que está na lista de leitura para esse ano. Então, só uso desse jeito mesmo. Às vezes, quando eu faço um exame médico, eu deixo em aberto o papel ali, a guia, né, com os exames, os resultados dos exames e o site e senha para você pegar os resultados. Fica ali no Evernote, eu só capturo com a câmera rapidinho e deixo como uma tarefa em aberta, né, com data de conclusão para o dia do resultado do exame. Então, só para eu lembrar, no momento que o exame ficar pronto, né, toca um alerta ali e eu já corro para o site para pegar os resultados. Uma dúvida que eu tenho para esse tipo de situação, Bia, como é que você faz quando chega o alerta, você fala, putz, agora eu não consigo, daqui a pouco eu vejo isso, você deixa o alerta ali no canto, aí você lembra no dia seguinte e perdeu? Eu coloco esse tipo de alerta sempre para as 6 da tarde, que é o horário que eu estou em casa, tomo banho, assim, e é o momento que eu estou organizando as listas de coisas para o dia seguinte, os afazeres para o dia seguinte. Esse intervalo entre 6 e 8 horas da noite, assim. Então, eu fico organizando, salvando, montando lista do dia seguinte. E são as tarefas de 3 minutos, né? Faça agora. Não vai para uma lista de tarefas. Então, tocou, o resultado já está disponível. É só entrar no site, login, senha, baixar o PDF e eu anexo o PDF na própria nota do Evernote ali, eu já encaminho para o médico também, na hora. Então, são tarefas super rápidas que você pode concluir e fazer no momento que o alerta toca. Mas eu coloco sempre o horário, não o meu horário produtivo, né? O filé mignon, né? São as minhas manhãs, né? Não coloco esse tipo de coisa para quando eu preciso ter um trabalho mais criativo, né? Eu deixo sempre para o final da tarde. Beleza. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, a Bia comentou sobre guardar os arquivos eletrônicos, né, documentos acadêmicos, porque um dia, quem sabe, você pode precisar. E o José falou que o backup dele não foi a prova de tempo. Ele falou que no final da graduação ele guardou tudo os trabalhos, arquivos em DVDs, e hoje nenhum dos computadores ou laptops tem o bendito leitor de CD ou DVD. O que fazer nesse caso, Bia? Olha, eu ainda tenho um super drive, apesar de nem meu Mac Mini mais ter leitor e nenhum computador, na verdade, que eu tenho que tem, eu ainda tenho um super drive que funciona no Mac, eu ligo ali na USB, eu consigo ler meus DVDs, sim. Mas não é só uma questão de não ter leitor, né? Porque o tempo acaba com esse tipo de mídia, né? Então, é um problema que a gente tem que pensar. Não é só fazer o backup na mídia física, guardar e esquecer. Né? Você tem que lembrar de tempo em tempo aquilo está sujeito ao tempo. Se for o caso, transferir para um HD novo ali depois de uns anos. A gente tem que pensar numa estratégia a respeito disso, né? É uma coisa a se analisar. Eu tenho muita coisa em DVD, Marcos, e eu tenho até medo de ir lá olhar, ver se a mídia está legível ainda. É um risco, assim, de verdade, a expectativa ali de retenção dos dados de um DVD ou de um CD é super curta. Era assim, eu lembro que os anos falavam que era de 2 a 5 anos, era bem pouco assim, mas os que vieram depois, de 10 a 25 anos, é bastante, mas também é meio limitado, né? Então, DVD, CD tem sim prazo de validade, e se os seus estão guardados faz tempo e você não vê faz tempo, Bia, talvez eu tenha uma má notícia para te dar. Realmente. E se depois de 20 anos, 25 anos, você nem tomou a iniciativa de ir lá procurar e ver, possivelmente você não vai mais precisar isso na sua vida. Então pode ficar tranquilo. Né? E tem aquilo, CD embolora, né? É bizarro, pega umidade e cria fungo ali, aquela parte de baixo dele. Então não é tão permanente assim quanto a gente achava que era. Quer dizer, a gente sempre se soube que não era, mas ninguém prestava atenção nisso, né? Agora que esse prazo tá batendo... Mas é bom ter um leitorzinho, hein? É bom. Eu não sei se o Super Drive ainda é vendido. Sim. Nossa, o meu é do meu primeiro MacBook Air ainda, gente. Eu não tive o primeiro com HD, eu tive o primeiro com SSD. E para mim era inadmissível não ter um leitor de CD e DVD, porque eu ainda usava muito, né? Eu ainda tinha bastante coisa nesse tipo de mídia. Então, embora eu não usasse com frequência, ainda tinha algumas coisas lá. Então, a solução foi usar um super drive mesmo, que tá ali guardadinho, funciona bem. E é interessante que não fica nos teus dispositivos, mas você tem
como se fosse um acessório, né? Sim. Bem legal. Ele ainda é vendido? Ainda é vendido, tava caçando isso agora. Recomendo, gente. Comprem. Custa no site da Apple, pelo menos, é USB-A, né? Então talvez precise de adaptador, etc. Mas no site da Apple custa R$863. E pra quem não sabe o que é isso, ele é só uma unidade fininha de leitor de CD e DVD, né? Quando saiu, acho que foi o MacBook Air, que não tinha isso integrado, a Apple falou, não tem integrado, mas tem aqui o acessório. A gente tirou o leitor de dentro dele para colocar por fora, se liga com um cabo. Então você usava isso, né? E você lembra que também, junto disso, tinha um lance nos Macs que você conseguia usar o leitor de CD ou DVD de um Mac para ler em outro Mac por meio da rede? Tinha um lance desse também, né? Tinha. E funcionava bem. Era uma época que a gente eu ainda tenho, não me desfiz os meus DVDs de filme. Aliás, não façam esse tipo de coisa, né? Tava até tendo uma discussão no Twitter aí com uma galera ontem, porque o Prime os serviços de streaming em geral, eles estão começando a tirar funcionalidades para oferecer como extras na assinatura. Você quer ver em 4K? Pague tanto a mais. Agora vamos tirar o Dolby também. Quer assistir seus filmes com áudio Dolby? Vai ter que pagar um pouquinho a mais também. Aquele negócio, eles criaram a demanda, criaram a necessidade, o público tá lá, então vamos faturar mais em cima. E muitos filmes pulam de um catálogo para o outro, somem. A gente já discutiu isso aqui no Área de Trabalho. Então a tendência é que filmes antigos meio que desapareçam, o que eu acho horrível. A gente não tem mais locadora, né? Videolocadora. Então, eu tenho box de DVDs, tenho DVDs aqui, espero que eles ainda estejam legítimos. Mas eu acho que isso vai valer para jogos também. Vai ter uma tendência novamente a se preferir mídia física, porque realmente as empresas gostam de puxar o nosso tapete, é impressionante. Aí você compra um jogo lá, virtual, beleza, salva no HD ali do seu console. Acabou nosso contrato, eles vão lá e apagam. Já aconteceu isso, né? Acabou. Ou então o arquivo fica inutilizado de alguma forma. Poxa, mas você pagou por aquilo, né? Não, você pagou por uma licença de acesso. Então tá bom, mandem a licença pro caixa prego e vamos comprar as coisas em mídia física outra vez. Blog do JC vai à loucura. Abraço pra ele, não sei se ele escuta ainda aqui, Hora de Trabalho. Mas eu procurei aqui, isso que tinha no Mac era o Remote Sharing, que era pra você fazer essa leitura entre um Mac e outro de CD e DVD. Isso. E o pessoal tá bravo com a Amazon nos Estados Unidos, porque agora, se você assina o Amazon Prime, os filmes e séries têm comercial. Você tem que pagar $3 a mais pra tirar o comercial. Aí já tem o processo coletivo, porque as pessoas falam, já paguei pelo acesso, enfim, né? Mas o caminho disso, né? Agora, sabe o que vai acontecer? Vai ser a vingança dos filmes 3D. As pessoas passaram os últimos 20 anos batendo em filme 3D. Aí agora que vai aparecer o Vision Pro, e vai aparecer outros produtos que vão dar mais destaque a isso, vão falar, você comprou Kill Bill em 2010 com 3D e nunca usou? Agora você quer usar? Então você paga de novo. A gente vai ver muita venda separada aí de filme 3D, porque chegou a hora deles, né? É que nem QR Code, que passou 15 anos apanhando, sendo piada, aí um dia todo mundo passou a usar, né? Vamos ver, né, gente? Então, tá tudo muito cru ainda, a gente tá começando a falar do Vision Pro, a gente vai falar disso aí, só sobre isso no Área de Trabalho em breve. Mas o Marquinhos Zuckerberg já tá lá como dele também, já tá fazendo ali, pegando uma onda no hype, prometendo lá o Meta, esqueci o nome, Quest, né? Me deu um branco agora, é o Quest, né? Quest 3, isso, o atual. Tá lá fazendo um farol, aproveitando todo o hype ali, então talvez surjam aí mais dispositivos desse estilo. Ainda não sabemos, né, gente? Tudo isso vai se moldando conforme a demanda, o gosto dos usuários e os desenvolvedores também, porque eles que fazem as coisas funcionar. Exatamente. Então vamos aguardar. Boa. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, vamos entrar em IA agora. Também outro assunto inevitável e inescapável, porque vai ser assim na vida também. Então vamos lá. A gente tem comentado sobre inteligência artificial, né? E o Carlos Luxinger falou que escutou o episódio 44 do Slam Podcast, que é com o Júlio Gonçalves e Felipe Souza, e é sobre inteligência artificial, psicologia e ciência. Ele falou que achou incrível esse debate, ele acha que acrescentaria muito aqui ao conteúdo do Área de Trabalho. Eu não conhecia esse podcast, cheguei lá, deixa eu escutar rapidinho antes da gravação. Eram 2h30, então não deu tempo de escutar antes da gravação.
mas eu usei uma das ferramentas de IA que resumem vídeos do YouTube para entender mais ou menos o cerne ali da conversa e pareceu ser um papo bem interessante mesmo, lidando com o impacto das IAs no jeito que a gente trabalha e as possibilidades de tratamento que isso abre também para lidar com outros tipos de problemas e, enfim, vai falando sobre trabalho, sobre as ferramentas e responsabilidade, a parte ética também de você desenvolver isso aí, o quanto que isso pode abrir de portas para a ciência, descobertas novas. Boa. Parece ser um papo interessante. Não escutei, mas o resumo me deixou querendo saber mais. Eu acho que eu já vi algum podcast dele, se eu não me engano ele é neurocientista, e eu me interesso muito assim, no ponto de vista de neurocientistas a respeito de todas essas novas formas de lidar com a informação, né? Como que o nosso cérebro está se adaptando e se moldando a todas essas novas necessidades, né, e demandas. É interessante. Eu vou salvar o link aqui, inclusive do Summarize também, né, para dar uma passada por cima ali, mas eu vou querer acompanhar, sim. Obrigada, Carlos, pelo seu feedback, tá? Acho que vale muito esse tipo de discussão, a gente enriquece muito, a gente sai um pouco aqui dos bits e bytes e vai para uma discussão mais filosófica, que também é bastante útil. Sim, e você acertou, ele é neurocientista mesmo, mestre em neurociências e é psicólogo. Esse nome eu já tinha visto. Boa. E o estilão dele, para quem conhece o podcast do Lex Fridman, vai achar bastante semelhante, assim. São discussões aprofundadas e compridas a respeito desses temas. Pelo menos esse episódio eu vou escutar para experimentar. E ele até comenta que tem mais episódios com outros assuntos relacionados à IA também. Então tem um arquivo grande aqui, um catálogo bom. Legal. Muito bem, agora seguindo com o papo de IA, eu quero trazer aqui uma pergunta mandada pelo Rafael Valente. Ele mandou lá para Bia uma pergunta sobre medicina, IA e produtividade, como unir essas três coisas. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho e está oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois 3 meses extras se você assinar o plano anual. VPN é aquela coisa, né? Você precisa de uma VPN se você se conecta com frequência. Na verdade, se você se conecta uma vez a um Wi-Fi público compartilhado, você já devia ter usado a VPN, está usando a VPN, porque os seus dados geralmente são o preço da conexão, as análises, coletas de dados de servidores, os dados, os serviços, os streamings, os conteúdos que você assiste, tudo isso vira dados na mão de quem está oferecendo a conexão, mas você deveria ter o direito de não ter isso coletado. Com a VPN isso acontece e a ExpressVPN investe muito em velocidade e estrutura para você estar usando uma VPN, mas mesmo assim não sofrer com queda de velocidade de transferência de dados, esse tipo de coisa. Então você consegue instalar de um jeito muito fácil no seu computador, no seu tablet, no roteador da sua casa, por exemplo, se você quiser, porque aí os próprios sites e serviços também não fazem esse tipo de coleta de dados, na TV também, e aí uma vez instalado você escolhe aí os servidores de coisa de 100 países que eles têm a oferecer e passa a rotear sua conexão por esses países, o que é excelente, por exemplo, para streaming. Eu usei ontem, há menos de 12 horas, estava usando a ExpressVPN direto na Apple TV para assistir a um episódio de The West Wing, porque não tem aqui no Brasil. O HBO Max vai virar Max aqui, né? Mas virou Max nos Estados Unidos, então não parou de funcionar para lá. Eu passei a me conectar pela Croácia para seguir assistindo e sigo assistindo a mesas aí ExpressVPN desse jeito. E isso funciona ao contrário também. Você está lá fora, quer ver uma coisa que só tem no Brasil? Liga a ExpressVPN, roteia a sua conexão pelo Brasil e pronto. Ou se você está no Brasil e quer rotear a sua conexão pelo Brasil, ótimo, você faz isso e mantém a sua conexão segura, tudo criptografado, sem o dado ter que ir até o outro lado do mundo e voltar. Agora, a parte mais legal é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é que é o serviço, testar a qualidade, comprovar a qualidade quando você for assinar o plano anual, que é o que eu faço já há 2 anos pelo menos, você vai ter 3 meses a mais na sua assinatura. E uma dica, quando acabar esses 3 meses a mais e você for renovar a assinatura, você pode usar o cupom de um outro podcast aqui da Gigahertz, que você vai conseguir renovar a assinatura também com esse desconto. Então faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, dá uma espiadinha, testa, eu uso, eu confio, vale a pena você usar. expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E muitos dos nossos ouvintes já têm um hábito saudável de navegação, são mais safos no meio digital, mas é bom lembrar que isso às vezes não se estende à família, né? Você tem lá os seus filhos navegando por lugares obscuros,
pai, mãe, sogro, que clica naqueles anúncios de lojas suspeitas. Então, ter um serviço de VPN como o da ExpressVPN é sinônimo de saúde digital para sua família toda. Como o Marcos disse, dá para colocar em todos os dispositivos da casa, a partir do roteador mesmo, colocar até na TV. Então, pense bem na saúde digital da sua família, proteja as pessoas que você ama e coloque aí o ExpressVPN para proteger toda a sua residência. Muito obrigada à ExpressVPN por acreditar no trabalho que a gente faz aqui no nosso podcast. Obrigado e vamos lá, Bia. O Rafael Valente falou o seguinte: sou médico e fã de produtividade, preciso sempre estar buscando aí maneiras para tornar o meu dia a dia mais útil. Você sabe, na área de saúde, todo o tempo ganho é essencial. Já tenho mestrado e esse último mês me inscrevi no doutorado de oncologia. Ele acabou assinando o ChatGPT 4.0, o da OpenAI mesmo, né? E ele quer saber, Bia, como é que você acha que ele pode utilizar isso para ajudar? Ele falou que no app da OpenAI tem aquelas lojas de opções de GPTs, mas são tantas opções que eu sempre fico perdido sobre quais podem me ajudar mais, principalmente sobre opções que possam me ajudar com leitura de PDF e sobre busca de artigos científicos. E aí, Bia, o Rafael e muita gente quer saber o que fazer. Ele assinou o ChatGPT, está assinando, então tem que usar o ChatPDF, né? Que é excelente, né, para você conversar ali a respeito de assuntos dentro do próprio PDF. Você não entendeu a metodologia de um determinado estudo, quer saber o que significa alguns dados que estão lá, você pode ali, dentro do próprio ChatGPT, conversar sobre aqueles dados e ele busca informações externas para você e coloca um contextualizado com o assunto do artigo. Você pode também pegar em lote vários artigos também e pedir para ele organizar, fazer uma espécie de meta-análise para você ali e você vê o que realmente tem que você está buscando. Então, o ChatGPT está muito interessante para PDF nesse momento. Para quem não tem o ChatGPT, eu já estendo a dica também para os nossos ouvintes, além do Rafael. O Bing Chat já tem isso também, que agora é Copilot, né? Tem também essa ferramenta que é a que eu pessoalmente estou usando bastante o tempo todo. E para sair um pouquinho do ChatGPT, Rafael, se você quiser pesquisar artigos científicos, você pode testar também o Scopus AI, tá? Tem o Consensus também, que é uma das minhas favoritas no momento. Eu ainda acho que, mesmo sendo mais inteligentes, ainda não está nos pés do PubMed, né? Mas a busca do PubMed realmente é ruim. Ela é rica em termos de opções, mas você tem que ter as manhas ali para achar o que você quer. E a gente já está acompanhando isso aí faz um tempinho, isso vai mudar. Estão sendo desenvolvidas ferramentas que abranjam aí todo o universo de artigos científicos publicados. Então, muitas dessas ferramentas de AI que a gente encontra hoje, elas estão limitadas para determinadas editoras e determinados sites, então não é um Scholar da vida assim, que indexa toda a web, mas isso é uma demanda que está em andamento agora e que realmente vai ser muito promissora para médicos, para cientistas, né? Sites como o Clinical Options, o Cochrane, aí, voltado a decisões clínicas, também estão melhorando aí a questão de buscas e referenciação de guidelines e condutas médicas, né, para determinadas patologias, condutas farmacêuticas que estão sempre sendo atualizadas também. Então a gente não tem uma solução pronta ainda, mas tem muita coisa promissora em andamento que vale a pena acompanhar. Mas para o Rafael, eu digo, se você está ali assinando o ChatGPT, comece pelo ChatPDF, né, para você conversar ali com o GPT sobre os artigos que você está lendo, né, sobre os estudos que você está pesquisando. E quanto às lojas de opções, aí acho que o Marcos é mais entendido aí para dar as dicas para a gente. A gente já falou disso em podcasts anteriores, né? Mas você tem alguma dica específica para o Rafael, Marcos, para dar uma luz para ele, pelo menos nesse começo aí? Olha, uma coisa que eu tô achando até um pouco, não sei se é decepcionante a palavra, mas aquém da expectativa que estava sendo criada era o lance todo da loja de GPTs. Porque os GPTs customizados
dependendo do... Ele tem existem muitos e muitos e muitos GPTs customizados mesmo, né? O próprio Rafael falou que tem tanto ali que você acaba se perdendo. E, assim, 85,12% são ruins. Não foram... Porque são pessoas que criam e disponibilizam e às vezes é só um teste, quer tentar rapidinho ali, fazer para si próprio, mas disponibiliza na loja. Então eles funcionam mais ou menos, é tudo meio mal treinado, o que é uma pena, né? Porque o potencial era muito grande. Os melhores são justamente de ferramentas grandes que já existiam. Então a Bia falou do Consensus, por exemplo, tem do Canva, que é uma empresa gigantesca, né? Enfim, um aplicativo muito bem muito usado, tal, plataforma. Então vale a pena colar nesses, né? O Consensus eu uso para encontrar, por exemplo, a gente no Hipsters Fora de Controle, alguém menciona um estudo rapidinho e tal, eu consigo achar mais rápido falando sobre, tô procurando aqui um estudo que tinha 2 ratos, não sei o que, eu consigo achar mais rápido no Consensus do que fora dele, então ele é útil, mas é que a plataforma já era gigantesca e bem estruturada, né? Eles próprios têm, porque o GPT customizado, você tem a opção de, além de usar a estrutura do ChatGPT, o grande poder deles está em você alimentar um GPT com os dados que você quiser colocar nele, que podem não estar no treinamento, né, coisas mais específicas. Então, um exemplo bem boboca, tá? Você quer criar o GPT das receitas da sua avó. Você pega, né, digitaliza tudo, joga lá, sobe, não vai estar no dado de treinamento do ChatGPT isso, mas você usa tudo que o ChatGPT somado às receitas da vovó, você cria o vovó GPT com as receitas e funciona legal. Mas tem que ter esse trabalho de subir os dados do jeito certo, é um esforço, né? Não é só, cria aqui um GPT para mim, é diferente, né? Então, eu tô um pouco decepcionado com... Não sei, é um volume tão grande de GPTs que fica difícil de achar os que são verdadeiramente úteis para entregar a promessa que essa loja tinha, né? No começo ali da história. Então, eu concordo com você, Bia, que talvez valha mais a pena. O ChatGPT, assim, eu tô assinando já faz alguns meses e dificultaria o meu dia a dia se eu parasse de assinar, porque são coisas que eu uso para pesquisa, apesar de que eu tenho usado mais o Arc Search com uma culpa danada, mas tenho usado mais o Arc Search para fazer isso, mas para... vou escrever sobre esse tema aqui, vou abordar esse ponto aqui. Tem algum ângulo que eu não estou conseguindo ver que é muito bom? Ou tem que faltou? Essa análise está incompleta aqui de alguma forma? Então, esse tipo de feedback ali na hora funciona super bem, mas tenho migrado mais para isso o meu uso do ChatGPT. Ainda é útil, prefiro ter do que não ter. Mas todo o resto, né, de pesquisas mais avançadas, eu tenho delegado, desmembrado aí para outros lugares. Você comentou sobre o Scopus AI, eu vou deixar o link da descrição aqui para quem quiser assinar, porque é difícil achar o site deles, que é tipo scopus.ai e, enfim, né, eles são uma ferramenta mais parruda, feita para você usar profissionalmente mesmo, né? Então, o acesso é mais limitado, não é uma coisa tipo só chegar e entrar e começar a usar, né? Então, tem isso. Tem outros serviços que, infelizmente, eu não testei, mas eu conheci, por exemplo, deixa eu dar uma olhada nele aqui, que ele ainda está até na minha aba do navegador, que é o Ryan AI, RAYYAN, com 2 Y mesmo, tá? Eles não se ajudam, também é uma né? ferramenta, Ryan.ai, que é uma busca também turbinada aí por AI para revisões sistemáticas. Tá? Uhum. Infelizmente, não tem um módulo gratuito para eu testar, experimentar, e você tem que pagar e não é barato. Então, mas profissionalmente aí pode ser útil, você pode testar, experimentar no futuro. Eu cogito isso também para o futuro, por que não, né? Mas você pode começar pelo próprio ChatGPT, já que está começando o doutorado em onco, né, Rafael, que é uma área que eu estou estudando também, só que no meu ponto de vista é mais molécula, pesquisas, né, de novas drogas, esse tipo de coisa. Eu estava até olhando um histórico do Copilot aqui, que eu perguntei para o Copilot aí os lançamentos do ano de 2023, do ano anterior, as novas moléculas focadas em oncologia, por exemplo. Ele listou aqui para mim. A AstraZeneca lançou o Invetru, que é um anticorpo conjugado para HER2. A Bristol lançou tal, a Merck lançou tal, Novartis. Então, você pergunta, o que tem de molécula nova de oncologia que chegou no mercado em 2023? Né? E você pode refinar também o que tem aí no mercado disponível
alguma coisa para bloquear PDL1, uma coisa muito recorrente em onco aí, né? Tem opção tal, esse aqui para câncer de ovário, esse aqui para tal. Então você conversa com o ChatGPT sobre isso. Então, para Drug Discovery, que é uma área que eu gosto muito, né? É totalmente biotecnológica, é uma área que eu estou me especializando. É muito interessante e a oncologia está sempre trazendo coisa nova, Rafael. Então, acho que o ChatGPT vai te ajudar demais para acompanhar a evolução, principalmente de lançamentos no mercado farmacêutico, porque é chato ficar procurando uma por uma. Né? Então, deixa que o ChatGPT procura para você e faz um compilado, e daí depois ele dá as referências, né? O Copilot dá as referências também, pega essa lista e vai atrás daquilo que ele citou e estuda melhor individualmente cada um dos tópicos. E é isso. Muita coisa aí a gente falando sobre isso, mas oncologia realmente é uma área fascinante e muito legal para se estudar e acompanhar a partir dos GPTs da vida e dos PDFs, porque está toda hora saindo coisa. É difícil acompanhar, e o meu desafio aqui nesse início de ano, falamos de workflow do conhecimento, né, é organizar todas essas coisas que são do meu interesse sem ruídos de informação, né, refinar, administrar melhor. Daqui a pouco a gente entra nesse tópico aí. Mas o ChatGPT, como assinante pago, já vai ajudar demais o seu doutorado, tá bom, Rafael? Obrigada por mandar sua dúvida e pautar o área de trabalho para os nossos ouvintes com dicas legais. Boa. E falando em dicas legais, eu vou deixar na descrição aqui mais 2 links que são do SciSpace, que é o typeset.io, e também de uma outra ferramenta que se chama SciSummary. Então, são 2 ferramentas que são basicamente as IAs treinadas para esse fim científico, que acaba sendo mais eficiente do que você ter uma IA treinada para tudo, incluindo o fim científico. Então, esses ajustes finos que elas fazem, especialmente plataformas comerciais, cujo motivo de existir é oferecer justamente esse tipo de aplicação, eu acho que pode ser um caminho. As 2 são pagas, né? Então, não tem jeito, né? O lance é você testar e se te for útil, vai ser útil, você vai pagar e vai usar, vai ficar feliz, né? Melhor do que ficar frustrado de graça, é melhor ficar feliz pago, né? Então, eu vou deixar essas 2 aqui na descrição, que podem ajudar também a complementar aí coisas que ou as ferramentas gratuitas, os GPTs customizados, não consigam te entregar. Boa. Agora, Bia, tem um assunto que eu sei que já fazia umas semanas que você vinha planejando de falar sobre ele e você investiu tempo e esforço e vai falar sobre ele nessa semana. Tô bem curioso para saber, é um assunto sobre a mente organizada, que você tinha dado um spoiler já do que você ia falar, mas diga lá. É um papo que surgiu aí, eu recomendei esse livro no Twitter. Na verdade, o ano de 2023 foi um ano complicado, porque eu fiz muita coisa. E muitos livros que eu comecei a ler, eu não consegui terminar. E esse A Mente Organizada foi um deles. Então, eu peguei aí, nessas últimas semanas, reli o que eu já tinha lido, que eu tinha feito highlights e marcado e anotado, e agora eu estou continuando. E realmente é uma dica fantástica para vocês que são aqui ouvintes do podcast, que gostam de organização, produtividade, formas de trabalhar, gestão da informação, né? Porque como é que vocês se sentem recebendo tanta informação o tempo todo? É YouTube, é TV, é rede social, é trabalho, sei lá, o seu Trello está chegando coisa, ao mesmo tempo está chegando coisa no seu WhatsApp, ao mesmo tempo está chegando notificações, e às vezes você está ali, puxa, isso vai ser legal para mim, aí você esquece e nunca mais olha, né? Como é que você administra tanta informação? Então esse livro com certeza vai ajudar pra caramba, porque ele aborda o assunto, né, se chama Mente Organizada, o autor é o Daniel Levitan, e primeiro você tem que entender um pouco de organização, né, organização das coisas, da sua casa, da sua rotina, mas também como é que o seu cérebro está funcionando para administrar tanta coisa, o mundo social, o mundo virtual, o mundo real, como conciliar, né? Os mais jovens, aí, geração Z, para eles já o virtual e o real é uma coisa só, mas nós que somos do século passado ainda, né, a gente ainda separa o mundo real do virtual, né? A gente entende que Instagram não é o mundo real, mas a gente precisa organizar isso melhor, porque realmente tudo agora convergiu numa coisa só.
A gente não tem mais tempo para nada e muitas vezes tem aquela sensação, quando chega o fim de semana, nossa, eu usei mal o meu tempo, né? Eu queria tanto ter lido isso, queria ter lido aquilo, mas eu fiquei lá nos shorts do YouTube, perdi um tempão lá no Instagram, vendo foto de gente que não tem a menor importância na minha vida, e fofoca, e sabe, são coisas que na hora te distrai, te tira um pouco da rodinha do hamster, né? Que é a nossa vida moderna. Uhum. E bota em outra, mas, né? Aí que tá. Aí você tem aquela sensação de fracasso, né? Chega o fim de semana, passa o tempo. Esse tá no começo de 2024, passando o carnaval aí, o pessoal tá, né, quem tava de férias tá retomando, férias escolares acabando também. Então, é o momento ideal para você repensar, reavaliar como você consome informação. Ninguém é obrigado a ter conta em todas as redes sociais, a usar todas as redes sociais. Hoje em dia eu sou favorável, assim, que você... Não quer ter Instagram? Inclusive, estava vendo no Twitter, assim, meio que as paqueras hoje já chega na pessoa perguntando qual que é o Instagram dela, né? Poxa, e a pessoa que não tem Instagram vira red flag automaticamente, porque essa pessoa está escondendo. Esse cara tá me paquerando, será que ele é casado? Tá escondendo a vida dele? Por que ele não tem Instagram? Engraçado isso, né? Uhum. Então, não, você não é obrigada a ter Instagram e falar da sua vida, não. Para muitas pessoas parece que sim, né? O Instagram é a verdadeira vitrine da sua vida. O que você faz, o que você ganha, como que é a sua vida social, quem são os membros da sua família, seus relacionamentos. Então, isso gera uma carga de estresse absurda, né? Quem não quer passar por red flag, eu sugiro que crie um Instagram com um hobby seu. Eu gosto de marcenaria, eu gosto de programação, gosto de artesanato, gosto de música. Foca lá no seu hobby para você não ter que expor a sua vida, mas de repente você acabar tendo um círculo de amigos e relações assim, de pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então não é obrigado a atualizar sua vida para o mundo a partir do Instagram, não, tá? Isso aí é lenda, esqueçam, e eu acho que está gerando uma carga de estresse desnecessária na vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar decisões melhores em termos de organização de informação, de conhecimento. Eu sugiro que vocês revejam o que a gente falou aqui do workflow do conhecimento. Quais redes que você usa? De onde você captura informações? Notícias do Twitter. Aqui tem uns artigos legais. Eu salvo do Read It Later, no Pocket, pelo menos eu faço assim. E se realmente fez alguma diferença, assim, que vale a pena eu guardar, eu transfiro depois para o Evernote, para ser uma memória permanente. Mas o Pocket eu uso o tempo todo, porque tem pautas aqui para o podcast, pauta para a CBN. Eu assino o Pocket pago, inclusive, também eu posso fazer highlights e organizar melhor os assuntos, né? Quando eu vou entrar no ar na rádio, às vezes é 5 minutos para falar, então eu só vou direto naqueles highlights que eu marquei, daquelas notícias, aquelas pautas, né? Então me ajuda bastante. Mas depois morre, acabou. O que eu quero permanentemente vai para outro lugar, que é o Evernote, que é a minha segunda memória. E hoje eu uso muito também o Samsung Notes, aliás, muita gente pergunta, né? É uma questão recorrente nas redes sociais aí para mim. E embora eu use o Shodo para PDF, né? Eu deixei o Shodo agora mais para livros, que são muito grandes, e estou jogando os meus artigos científicos no Samsung Notes também. Comecei a mudar essa abordagem, né? Eu não costumava fazer isso, agora eu estou fazendo, simplesmente para usufruir melhor da nuvem da Samsung, porque eu gosto muito de ler, sublinhar, fazer anotações nos meus artigos científicos no tablet, mas às vezes eu saio, tenho tempo livre. Um dia eu fui no médico, eu não estava esperando que eu ia fazer exame para dengue e tal, suspeita de dengue, eu não esperava que eu ia ter que esperar tanto tempo. Não tinha levado Kindle, não tinha levado tablet, mas estava com o meu smartphone ali, e a nuvem da Samsung me salvou, porque eu consegui retomar a leitura de um artigo grande que eu estava lendo, e já estava ali com as minhas anotações, os meus highlights, tudo sincronizado, então eu pude retomar a leitura de onde eu parei. Então, aí eu me dei conta, eu vou começar a organizar os artigos que eu estou lendo, os assuntos que eu estou estudando em pastas dentro do Samsung Notes, investir mais em memória, espaço aqui, né? Coisa que eu estou desperdiçando espaço aqui, vou liberar mais. Bom, eu estou com o S22 Ultra, estou com o Tab S7,
Eles estão segurando bem a barra aqui, meu Samsung está pesadinho, mas ele ainda está ágil, então está valendo super a pena. Então o Samsung Notes hoje é muito importante na gestão do meu conhecimento e na organização da minha mente também, porque eu gosto de interagir com o conteúdo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, né? E interagir, o que é? Escrever com suas próprias palavras. Eu agora também, os livros que eu estou lendo, eu terminei de ler um livro, eu dou baixa, porque eu tenho um controle, né? Dou baixa, pego os highlights que eu sublinhei lá no Kindle, jogo dentro do Evernote, mas eu escrevo à mão também, baseado nos highlights que eu li, as minhas conclusões, as coisas que eu quero guardar para o futuro, quando eu for referenciar aquele livro de novo, né? Então tem livros que eu estou relendo também por questões de trabalho aqui, justamente para fazer uma espécie de fichamento, colocar referências bibliográficas direitinho, para quando eu for falar sobre esse assunto, eu ter rapidamente a referência para entregar para as pessoas, de onde é que eu tirei aquela informação. Então, a gente tem que organizar tudo isso muito bem, o meu estilo de trabalho está exigindo muito isso. E se você também está perdidaço, querendo organizar a sua vida, tanto no aspecto pessoal, social, como de trabalho, de estudos, vocês vão gostar bastante desse livro, tá? E ele tem uma parte ali no final, que é a parte que eu não cheguei ainda, né, que é Organizando o Mundo dos Negócios e o que ensinar aos nossos filhos, que eu estou bem ansiosa para ler aqui também. Eu mandei um print do sumário aqui para o Marcos vai colocar aqui na descrição do episódio, só para vocês terem uma ideia dos assuntos abordados no livro. Acho que vocês vão gostar bastante, porque ele é um excelente ponto de partida para quem está perdido e para quem quer mudar alguma coisa na sua vida, mas ainda não sabe bem como. Tá? Então, esse livro vai dar as diretrizes e vai inspirar vocês a organizar melhor a sua mente e selecionar melhor o que consomem. Separar, organizar e saber dizer não para as coisas que, no fundo, não interessam. Né? Assertividade é um desafio muito grande quando a gente tem tanta coisa para lidar, né? A gente não sabe, às vezes, dizer não para as coisas, mas precisa, viu? Isso me fez pensar bem no seguinte. Quando a gente vê recomendações, especialmente de produtividade, sobre mudanças de hábitos, etc., a minha impressão, pelo menos comigo, assim, o Instagram, você está perdendo tempo. Eu sei que eu estou comendo um Big Mac e não uma salada saudável, gostosa, etc., Então, pensando nisso e nas formas como ele expõe para você, né, organizar a casa, mundo social, tempo, decisões mais difíceis, etc., o quanto de informação verdadeiramente nova ele trouxe para você e o quanto são coisas que você já sabia, mas que ele ajudou você a organizar melhor na cuca para colocar em prática. Então, o Instagram é horrível para isso, né? Ele já tem, você pode colocar timeline cronológica, que já é uma grande coisa, mas a timeline é única. E eu detesto essa mania dele de colocar assuntos novos ali, gente que você não segue, assuntos, sabe, no meio de coisas que você quer ver. Um dos motivos de eu ter deixado ele de lado e usar mais o Twitter foi esse motivo, porque o Twitter tem as listas, tá? Hoje eu quero ver só os cientistas da área biotecnológica que eu sigo, quero ver o que eles estão publicando, tem cientistas muito ativos, né? Tem o Eric Topol, que é um dos meus favoritos, eu li os 2 livros dele. Ele está sempre lendo coisas, e o que é legal é que ele printa os artigos com os highlights dele. Eu acho isso o máximo. Aí depois eu corro para ler, procurar, tirar as minhas conclusões e depois comparar com o que ele falou. Então, eu posso pegar as coisas que ele referencia e comparar com o que ele printou e ele mesmo sublinhou, que são as coisas que ele considera importantes. O Twitter é maravilhoso para esse tipo de troca, né? O Twitter sempre foi uma rede de conversas, né? Mas, claro, tem a maldição da timeline recomendada, que vai cair as coisas que você não quer. Mas essa funcionalidade das listas é muito legal. Tem dias que eu estou só na minha lista de tecnologia, tem dias que eu estou só na minha lista de biológicas, tem dias que eu estou... hoje eu não quero ver nada, eu quero ver meme de gatinhos. Eu estou só lá na minha lista de perfis de memes para eu dar risada e dar uma relaxada também. Então... vai de acordo com o meu humor, com o meu dia. Eu me sinto mais sob controle do que eu quero consumir. E eu acho péssimo que o Instagram não tenha isso. O Instagram realmente... Aliás, as redes da Meta são feitas pensando em fazer as pessoas se perderem e ficarem lá o máximo de tempo possível, né?
O TikTok também. O TikTok você não precisa nem curtir as coisas para o algoritmo te entregar. É uma coisa bruxesca mesmo, né? Então, eu fico mais no Twitter, fico mais no YouTube, né? Então, assino o Twitter, que dá uma melhorada, assim, nas recomendações, sabe? É outra coisa, assim, impressionante como é diferente o pago do gratuito. E para ficar não só no Twitter, né, falar de outra empresa, a gente percebe isso no Google também, com o YouTube, porque YouTube normal e YouTube Premium parecem duas redes completamente diferentes. É assustador. Então, façam isso, gente. Invistam em menos redes, tá? E se você quer tirar algum proveito de uma rede social, de repente você trabalha com marketing, alguma coisa, você precisa realmente estar em redes sociais, cogite ter menos redes, mas quem sabe investir numa assinatura, ou alguma coisa que te dê mais controle nas suas mãos, ferramentas de controle, tá? Eu não sei dizer como é que tá o Facebook, que eu não uso há muito tempo, assim como o Instagram não, então eu só posso contar para vocês essa minha experiência com o Twitter e o YouTube, que são, de fato, as duas únicas que eu uso. Eu não sei se Telegram dá para considerar como rede social, eu acho que sim, né? Eu tenho alguns grupos que eu participo, eu recebo os feedbacks de vocês, também tem grupos de informação, tem coisas muito legais, e eu também estou assinando o Telegram, o Premium, desde que saiu. Nossa, ajudou demais a minha vida a organizar as pautas, e mais recentemente eles colocaram no Premium a funcionalidade de colocar tags nas conversas. Então, olha só que legal. Eu tenho a pastinha que eu guardo todo ouvinte da área de trabalho que manda um feedback pra gente, eu nunca deleto, eu sempre guardo nessa pasta chamada ADTB, que é a área de trabalho. Mas agora eu posso pegar os feedbacks dos ouvintes, todo mundo que fala de Notion, todo mundo que falou de Evernote, eu tagueio a conversa, e quando eu quiser procurar, deixa eu ver o que eu vou falar de Evernote aqui nesse episódio, deixa eu ver o que o pessoal falou só de Evernote. Ele já retorna para mim. Então, vale os caraminguás que eu entrego lá pro Duróbios, e os caraminguás lá pro Elon Musk, pro pessoal do Google. Infelizmente, para a gente ter um pouco de respiro, ter um pouco mais de controle, esses 3 serviços que eu pago assim, ajudam realmente a minha vida. Então, eu invisto, eu assino, e em vez de ficar naquele leque de monte de redes sociais, eu sei que o LinkedIn tem modalidade paga também, eu estou também mudando novamente de trabalho, aí eu até vou dar uma olhada mais nisso, quando eu mexer melhor no LinkedIn, que está totalmente empoeirado lá, eu começo a falar um pouco de LinkedIn para vocês também. Não sei se vocês têm interesse nesse assunto, se vocês quiserem mandar dúvidas e as impressões de vocês também sobre o LinkedIn, vocês já sabem, meu Twitter, @garotasemfio, o meu Telegram é @biacunze, tá? Mandem lá as perguntas, mandem prints, mandem as coisas que vocês gostam, não gostam. Quem estiver assinando o LinkedIn, conte pra gente as impressões, né? Eu sei que tem gente que assina, gostaria de saber. Mandem lá pro Marcos também, nas redes do Marcos, e também na página lá do nosso podcast, né? Para vocês comentarem, enriquecerem aqui o nosso conteúdo, tá bom? Boa! Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/86 ou dar mais piada nas notas aqui também do episódio. Eu quero agradecer a Sotes Telecom e a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o Área de Trabalho a chegar ainda mais longe, e a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse podcast maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários. Querem falar do LinkedIn pago? Querem falar de ferramentas de AI que vocês estão usando? Compartilhar suas experiências com aplicativos de listas de tarefas, leitores de PDFs, de anotações. Mandem aqui pra gente, compartilhem, a gente vai adorar comentar e espalhar informação para todos os demais que se interessam por produtividade. Então, para me encontrar, vocês já sabem, Twitter, @garotasemfio, e no Telegram, @biacunze. Boa, sou MVC Mendes lá no Instagram, no Threads também e no Mastodon. Apresento o A Fonte e a área de transferência aqui na Gigahertz, o Hipsters Fora de Controle para a Alura, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. A gente volta na semana que vem
com um papo que eu desconfio que vai ficar bem interessante, porque a gente já gravou e ficou bem interessante, com uma convidada surpresa que acho que muita gente vai gostar de escutar a voz dela aqui para falar sobre produtividade e Vision Pro. Até semana que vem, gente. Boa! Beijoca sempre a todos e até semana que vem.